Quais os principais erros que impedem o Ministério de Casais de prosperar? É sobre isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui compartilhamos tudo sobre casamento, família, abordando tanto as vivências pessoais como também a liderança ministerial nesses dois universos. A pedidos, eu fiz um pequeno resumo sobre os principais pontos que impedem um ministério de casais ou de famílias prosperar. E esse tema foi tão importante que virou vídeo, então se você tem alguma pergunta, alguma solicitação, se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário nos nossos vídeos aqui no nosso canal, que com certeza nós estaremos ajudando, colaborando e vai nos ajudar também a preparar outros vídeos. Antes de ir direto aos pontos, eu quero dizer uma coisa. A maioria das igrejas evangélicas no Brasil tem ministérios de casais e de famílias. E nessas igrejas e nesses ministérios, tem líderes maravilhosos, tem voluntários sensacionais trabalhando, mas trabalhando muito. Porém, boa parte dessas igrejas, desses ministérios, estão sem resultados relevantes de verdade. Apesar de grandes esforços, têm tido dificuldade de ter trabalhos com uma relevância maior. Então, uma coisa eu sei, casais membros as igrejas têm, casais não membros também têm de sobra. Então, o que pode estar faltando para que essas igrejas venham crescer, venham enriquecer e venham fortalecer os seus casais e aqueles que ainda não são e serem tão bem-sucedidos no ministério? Eu relacionei exatamente 8 motivos que impedem o ministério de prosperar e dividi esses motivos em 2 categorias. A primeira que nós vamos tratar é os impedimentos gerenciais e a segunda categoria é os impedimentos pessoais. Então, eu quero começar pelos gerenciais e o primeiro ponto que impede o ministério de prosperar é quando o pastor e o líder não têm os mesmos sonhos. A palavra de Deus, ela deixa clara que Deus não opera onde não há unidade. E unidade e sintonia é algo essencial para acontecer, para existir entre o pastor, o líder da igreja, e o líder, o casal líder do ministério. Isso é essencial. E eu quero começar dando uma dica, e eu quero também dar dicas em cada um desses 8 pontos que eu quero estar abordando com você nesse vídeo, tá? Primeira dica. Pastor, você deve ter muito bem definido o que você quer para o ministério. Você deve saber quais os objetivos, quais os sonhos, quais os desejos, e você tem que ter isso muito bem claro. E se você não sabe, você tem que buscar saber o mais rápido possível. Isso pode ser em conjunto ou pode ser também já com o líder do ministério. Essa busca para que vocês possam entender no que vocês se baseiam e no que vocês estão correndo atrás. Isso vai ser essencial. E se você souber tudo que você quer e espera para o ministério, a dica é que você possa compartilhar com os líderes do Ministério de Casais cada detalhe. Tudo aquilo que você espera, e isso possa ficar muito claro, que você possa garantir que ele entendeu, que ele abraçou essa visão, que o líder ele pode aperfeiçoar isso junto com você e juntos realizar um grande projeto, realizar um trabalho, realizar ações do ministério que vão fazer muito sucesso. O segundo impedimento é quando não há o preparo pessoal e nem o planejamento correto. É impressionante como nós temos visto esse tipo de erro, esse tipo de impedimento Brasil afora. Não adianta ter alvos lindos, objetivos maravilhosos e não saber a forma correta de conquistá-los.
Nós temos visto que muitos líderes têm investido tempo, têm investido esforço, têm investido até muitos recursos financeiros em planos que não foram feitos adequadamente e os seus resultados não têm sido duradouros. São planejamentos que foram feitos por intuição, sem uma análise adequada, ou se a própria igreja iria abraçar esse projeto, e no final não durou, acabou com pouco tempo. E minha dica é: invista em mais capacitação. Você que é líder, invista em curso sobre liderança e principalmente um curso específico sobre gestão de ministério. E se você não sabe onde encontrar, se você quer uma ajuda, conversa com a gente, manda um e-mail para a gente e a gente pode estar compartilhando sobre isso em outro vídeo. O terceiro impedimento é quando não se valoriza os liderados. Liderar também é agradecer. Liderar também é parabenizar, interceder, honrar. Essas são atitudes de quem valoriza os liderados. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: não hajam como dominadores daqueles que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E a dica que eu quero deixar para você é: crie um hábito de você expor sua gratidão e valorização constantemente. Cada liderado precisa ser reconhecido pelos seus esforços. Se ele ainda fez algumas ações ou teve algumas atitudes que ainda não são dignos de ser tão honrado assim, mas você motive, mas você parabenize as pequenas conquistas, você valorize as pequenas conquistas. E outra dica que eu quero dar é: estude mais sobre voluntariado. Existem livros maravilhosos sobre voluntariado que vão te ajudar muito, porque nesses livros eles te fazem enxergar tanto você servir, como também como você valorizar e honrar aqueles que servem. Agora eu quero falar sobre os impedimentos pessoais. E o quarto ponto que impede o ministério prosperar é quando o casal líder aparenta ser saudável, mas infelizmente não é. Nós sabemos que qualquer um pode sofrer de falhas no caráter. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer líder ou também liderado. Pequenas corrupções, problemas de mentiras, dificuldades na vida conjugal e até realmente distúrbios psicológicos, psiquiátricos. Isso pode acontecer com qualquer um. O grande perigo é essa pessoa chegar a líder, chegar a uma liderança sem antes isso ter sido visto, nem ter sido tratado pelo seu pastor, pelo seu discipulador ou pelo seu líder superior. E a dica que nós damos para isso é o seguinte: todo líder precisa ser bem discipulado. Todo líder, ele precisa ter mentores experientes e que sejam sensíveis para poder enxergar em que áreas esse líder precisa se aperfeiçoar. Ou seja, todo líder de ministério de casais precisa ser bem cuidado de verdade. O quinto impedimento é quando o líder pensa que é dono do ministério. Quando ele pensa que o ministério é dele, aí a coisa complica. Sabe por quê? Porque ele começa a agir como dominador, ele começa a agir muitas vezes como manipulador. Começa a impor decisões, desejos, vontades, começa a hostilizar os liderados e os participantes do ministério. Muitas vezes só serve aquilo que for feito do jeito dele. E caso contrário, faz birra, divide pessoas e, o pior de tudo, trava os processos que fazem o ministério caminhar. E aí o ministério não prospera. E a dica que eu tenho para esse tópico é: em vez de ser um líder mandão, seja um servo. Seja alguém que sabe ouvir, que sabe dar espaço para as ideias e sugestões das pessoas. Seja mais aberto, mais flexível. Todo líder rígido, toda estrutura dura e rígida demais, ela quebra.
Um líder flexível, um líder que dá espaço para os outros, ele cria no seu ministério um ambiente de graça. Tudo flui com muita paz, com muita bênção. Então, saiba também que o ministério não é seu e que o dono do ministério é o Senhor Jesus. O Senhor, ele é o dono e você é um mordomo. O líder é alguém que tem o papel de fazer o desejo do seu superior funcionar, ser realizado e ter sucesso. O sexto impedimento é quando o líder não é submisso aos seus superiores e nem à visão da sua igreja. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades, à autoridade deles. E isso é importante. Se submeter e respeitar os seus superiores é o lugar mais seguro para todo líder de ministério. Esse é um lugar de segurança. Às vezes nós sabemos que é difícil. Às vezes os superiores, eles não estão na mesma visão, não estão na mesma vibração, não têm os mesmos sonhos ou não entendem algumas coisas de quem está realmente dentro do ministério. E isso é difícil. Eu mesmo já tive muitas frustrações assim. E lógico, eu tenho uma dica para você sobre isso. Se a sua liderança não abraçou ou não apoia algo que você tem colocado, tem solicitado, conquiste isso primeiro em oração. Se o que você tem colocado e sugerido for da vontade de Deus, o Espírito Santo é quem pode convencer os seus líderes de te abençoar, de abrir as portas para isso acontecer. Na Paz Church, Fortaleza, onde nós congregamos, eu me lembro que em 2012, quando eu comecei a congregar, eu queria muito elaborar um projeto para os casais. Mas a estrutura da igreja era muito fechada e ela não permitia que outros projetos entrassem assim. Então, eu vi muitas resistências, vi muitos impedimentos e comecei a orar. Eu tinha convicção de que aquela direção era de Deus. E quando eu comecei a orar junto com a minha esposa, nós colocamos diante dele. Esse tempo durou 2 anos. Mas quando foi em 2014, tudo aconteceu conforme Deus tinha tocado no nosso coração 2 anos antes. E de lá para cá, todos os projetos que nós temos, nós compartilhamos com a liderança, não que nós já queremos começar a fazer, mas que nós queremos começar a compartilhar e orar junto com os nossos líderes. E esse processo de orar e de sonhar juntos faz toda a diferença. Então, aprenda a conquistar os projetos, as direções de Deus, primeiramente em oração. E não esqueça, honre e respeite a sua liderança acima de tudo e sempre. O 7º impedimento é quando o líder faz o que Deus não mandou. Tem muita gente sentindo, tem muita gente pensando, tem muita gente achando e tem muita gente copiando. E tem pouquíssimas pessoas ouvindo a Deus. É fácil, gente. É fácil demais qualquer líder fazer o que Deus não mandou. Sabe como? Basta não ter uma vida espiritual de qualidade. Se você não é aquele líder que tem se colocado diante de Deus em oração, que tem jejuado pelo ministério e pela sua vida, se você não é aquele líder que tem buscado constantemente ouvir a Deus e ser sensível à voz do Espírito Santo, você pode se pegar fazendo o que Deus não mandou você fazer. E sabe o que é mais triste disso? É que Deus, ele não tem compromisso. Deus não tem compromisso nenhum com projetos que não são dele. Mas se você entende, ouve, sente o Espírito Santo falar e direcionar, que você sabe que esse projeto é de Deus, o Senhor vai estar sempre contigo, vai confirmar e vai te abençoar muito. E a dica que eu quero deixar para isso é: seja um líder de oração, seja um líder de jejum, seja um líder que sabe ouvir a Deus.
Seja um líder que tem confirmações de Deus sobre aquilo que você ouviu. E principalmente, seja um líder que cada passo que você dá tenha sempre a bênção da sua liderança. Isso faz toda a diferença. O oitavo e último impedimento é quando o casal líder ele dá mais do que o que ele recebe. Algo só pode transbordar quando o que ele recebe é muito mais do que aquilo que ele dá. E a realidade que nós temos visto é que tem líderes que estão dando demais e recebendo de menos. Estão oferecendo demais e recebendo de menos. Tem gente por aí dando a vida pelo ministério, sabe? Comprometendo sua própria vida, comprometendo a sua própria família, comprometendo o seu próprio casamento. Por quê? Porque tem dado mais aos outros do que para si mesmo e do que para a sua casa. E aí vai a última dica desse vídeo. Pare frequentemente para se recarregar. Pare para descansar, para curtir, para ter um descanso sozinho ou com a família, ou no seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Pare. Prepare auxiliares, prepare adjuntos para que você possa delegar e, quando delegar, confiar, e aí você vai poder aproveitar tranquilamente para ser um líder sempre cheio. Esse foi o vídeo O que impede um ministério de casais ou de famílias de prosperar. Eu gostei muito dessa dica, dessa solicitação dos nossos seguidores e espero que você também tenha gostado. Então curte aí o nosso vídeo, compartilha, comenta com outros e se liga em mais novidades que nós estaremos colocando aqui no canal Aécio e Silvio. Um grande abraço, sucesso e paz para você!